declaração, as aplicações de algumas passagens das Sagradas Escrituras apresentadas nesta novela como visão do futuro são puramente imaginárias. Não as oferece o autor como interpretação de ditas passagens e, em todo caso, submete incondicionalmente as suas opiniões ao juízo oficial da nossa Santa Madre Igreja, disposto a corrigir o que ela assinale e a cortar o que ela corte. Buenos Aires, 28 de março de 1942. Um juízo sobre 666. Na Revista de Estados Eclesiásticos de Bogotá, Colômbia, o famoso escritor R.P. José J. Ortega Torres, da Congregação Salesiana, publicou sobre esta obra um juízo que consideramos de muito interesse a dar a conhecer. A coincidência com o que publicou outro literato colombiano, Dom Nicolás Bayona Posada, professor da História da Literatura da Pontifícia Universidade Javeriana, na Revista Javeriana, Bogotá, dos padres jesuítas, juízo que se encerra com estas palavras. Há nela episódios que jamais se podem esquecer, descrições que são páginas de antologia, diálogos que seguimos sem respirar, até pinturas de aparelhos e costumes futuros que talvez não tardem a converter-se em realidade. Toda uma grande novela, certamente destinada a um êxito sem precedente. Até aqui a Revista Javeriana. Leiamos agora o padre Ortega Torres, na Revista de Estados Eclesiásticos, Bogotá, número 107 de setembro de 1942. O sexto selo é 666, duas obras de Hugo Vast. Acabo de ler o último livro de Hugo Vast, intitulado 666, impresso em maio deste ano, e que acaba de chegar em nossas livrarias, e não pude deixar de consignar por escrito algumas das impressões que essa leitura me produziu. Não é preciso falar aqui do autor, tão popular e apreciado na Colômbia, menos conhecido no mundo das letras pelo seu próprio nome, Gustavo Martinez Zuviria, do que pelo seu pseudônimo Hugo Vast, que não é senão um engenhoso anágrama de aparência inglesa, da sua prodigiosa fecundidade, dão-nos fé as 28 obras publicadas desde 1905 até hoje. Foram muitos discursos e estudos não coligidos em volume. Os seus livros editam-se aos milhares, reimprime-se de contínuo e então traduzido em todos os idiomas. Talvez nenhum autor americano
seja tão conhecido no mundo. E quem é este? E quem é entre nós quem ignora a sua esplêndida obra histórica? Dom Bosco e Su Tiempo, 8 vezes editada desde 1931, em número de 34 mil exemplares. Nestes 2 anos publicou ele 2 livros, O Sexto Selo e o já mencionado, os quais se afastam da sua maneira habitual. Se bem que o último tenha antecedentes nessa prodigiosa obra contra os judeus, que se chama El Caal e Ouro. Neles, ele já não se mostra como o idílico narrador dos costumes do seu povo, como o delicioso evocador dos dias de rosas, como contista fresco e sádio, que sabe ser realista, deveras sem chegar ao naturalismo. E nisto reside o seu maior encanto, malgrado. Esta observação de Roberto Juste, no deficientíssimo tomo dedicado por Prampolini às literaturas da América, limitam o novelista católico, observante e rigoroso escrúpulo religioso e morais, que às vezes o tem impedido de dar desfecho à ação das suas novelas, com a naturalidade com que a vida corre. Mas o crítico não deixou de ver que se as obras do argentino agradam tanto, é justamente por poderem ser-se em todas as mãos e por saberem depurar as escórias humanas e por nós darem uma tradução digna e dignificante da vida diária. E conserve-lhe Deus este escrúpulo que tanto bem tem feito. Dedicou-se agora o novelista à literatura atenta e refletida da Bíblia e transladou ao papel o fruto colhido nela. Ouçamos o que ele nos diz no começo de O Sexto Selo. Agora que parece a ponto de romper-se o sexto selo do Apocalipse, onde se contém o futuro da humanidade, quando o próprio e alheios cuidados nos assaltam de dentro e de fora, sentimos um desejo veemente de achar um refúgio, de escutar no meio das vozes passageiras uma voz que não passe, de fugir do movediço arraial das coisas presentes e firmar-nos na rocha eterna. Viadantes que somos no entardecer do mundo, quando já não há luz, nem sequer nos gumes, a noite cerra-se diante dos nossos passos e instintivamente volvemos os olhos para aspirar a alvorada que anuncia no bordo nacarrado das primeiras nuvens ou no pálido sono das últimas estrelas. Desencantados do presente, refugiemos-nos na história que é o passado ou nas profecias que são o futuro.
fatigado dos 1000 grilhões das fábulas em que nos envolveram as línguas mentirosas de filósofos, sociólogos, financistas e demagogos. Buscamos ansiosamente a verdade que nos tornará livre, verita, liberita-vos. Porém, a verdade é a eternidade, só então na palavra de Deus. E está somente nos livros santos. Por isso, nos dias de angústia, apraze-nos ler a Bíblia, desde o Gênesis até o Apocalipse, enfrentando-lhe as misteriosas obscuridades, e seguro de que, quando chegar a hora, dali brotará a luz. Não há leitura nem mais substancial, nem mais adequada para os tempos que correm, sempre que seja feita com reverência e com atenção ao sentido que lhe dá a Igreja, sua exegeta infalível, ou os santos padres, nos muitos pontos em que não há interpretação fixada por ela. O que na Sagrada Escritura mais atraiu a atenção de Hugo Vast foi tudo que é relativo ao fim do mundo. E ele completou o seu cuidadoso estudo dos profetas e do Apocalipse, das palavras de Jesus sobre os últimos tempos, com a leitura meditada dos exegetas, dos santos padres, dos teólogos, e assim pôde escrever o seu 6º selo. O interesse deste livro pode apreciar-se pelas matérias que tratam a segunda vinda de Cristo, a restauração de Jerusalém e a ruína de Roma, o milenarismo, a nova terra, a visão de Daniel, as profecias messiânicas, as debatidas questões da morte de todos os homens e sobre o anticristo, as diversas profecias escriturais e privadas acerca do fim dos tempos, e o estudo da mais famosa desta, a dos últimos papas, atribuída ao bispo islandês São Malaquias. O livro conclui-se com o sonho ou profecia de Dom Bosco sobre os sucessos precursores do juízo final, relacionado de modo especial com a nação francesa. Escusa encerrar-se que tão interessante tema são tratados com toda a amenidade, de modo que o livro, uma vez começado, não caia das mãos. E se bem que existem tratado mais completo no sentido científico, este é um hábil resumo de todos eles, mas ao alcance de todos, já que se desenvolve com o encanto de uma conversação familiar, sem presunção dogmática, e sempre com muita utilidade para a melhor compreensão de muitos pontos obscuros e de muitos fatos contemporâneos pela ortodoxia e retidão do autor. Responde à aprovação episcopal com que a obra se inicia. Porém, esta não era do gênero favorito do autor.
Nela tinha ele que se ajustar à precisão histórica, à exegese bíblica e à autoridade infalível da Igreja, em tudo quanto se refere à interpretação dos livros santos. Com esses mesmos temas, necessitava ele dar voo à sua fantasia, sem sair num só ponto dos campos católicos, quis ser mais acessível a toda a classe de leitores, revestindo as profecias e as hipóteses com a roupagem sedutora da novela. E surgiu esta, cheia de novidades e de atrativos, fresca, original, destinada a fazer muito bem, digna de ser colocada entre as obras-primas do seu autor e do gênero novelesco. Hugo Vast tinha de lutar com um competidor de não pouca fama, o Senhor do Mundo, a popularíssima novela do sacerdote inglês Roberto Hugo Benson, escrita em princípio deste século e que tantas polêmicas suscitou pró e contra, pelo inusitado e ousado do tema, polêmicas às quais ele respondeu com outra novela talvez mais bem pensada, porém menos espontânea, A Nova Aurora, e não falamos de outra. Obras similares pelas considerarmos de outro tema, embora falem dos últimos dias, como A Cidade do Sol, de Campanella, sobre a sociedade futura, ou O Juízo Final, de Camus, célebre novela humorística sem fundo científico, ou Louking, que em nada se relaciona com as profecias. Por isso, só no converso inglês encontramos antecedentes a Hugo Vast, mas não vacilamos em manifestar que nos parece superior o autor argentino. Antes de tudo, depois de quase meio século de aparecido O Senhor do Mundo, pôde o novelista americano utilizar mais inventos, então apenas suspeitados, e assim aproveitar o rápido desenvolvimento das ciências. Ademais, tem ele maior desenvoltura e elegância, maiores dotes expositivos e narrativos para a ação novelesca. E o seu anticristo Cirudan tem, assim se pudesse dizer, neste caso, mais verdade relativa a maiorias, fundamentos históricos do que o Feusenburg de Benson. Dos sacerdotes apóstatas de ambas as novelas, o padre Francisco do Inglês e o Frei Simão de Samaria de Vast. Este tem mais realidade psicológica. Ambos os livros encerram-se com um canto de triunfo, com um hino de louvor a Cristo, Senhor nosso. No do argentino, os predestinados entoam as promessas das Escrituras para os que creem e desejam o segundo advento
do Filho do Homem. No outro, os últimos cristãos congregam-se em torno do último Papa para elevar um hino eucarístico, e este final agrada-nos mais. Claro que não podia repeti-lo o novelista posterior, sem que o causassem de plágio. Todas as dificuldades que na luta literária com tão formidável competidor se lhe apresentavam foram esquivadas com feliz êxito, conseguindo ele superar e vencer o adversário, o que não era tão fácil assim. E como já o dissemos, com maior domínio da exegeses e com maiores recursos para adornar a narração e deixar voar a fantasia, sem prejuízo da verossimilância, porquanto divagar sobre sucessos futuros sem lógica nem fundamento algum. E é muito factível a uma imaginação fecunda, porém narrar os fatos como se em verdade houvesse sucedido, apresentar os personagens cheios de vida como arrancadas da história e não do reino dos sonhos. Dá a uma simples obra imaginativa a realidade de uma novela histórica e conseguir cativar a atenção dos leitores e fazer-lhe crer que estão assistindo a fatos que não aconteceram. Não é concedido senão a um novelista que tem a vocação e as